eu lembro que antes disso, tudo que eu tentava, colocava minha mão, não ia para frente. Todo projeto que eu iniciava, ele não dava certo. Parecia que as coisas só davam certo para as outras pessoas, menos para mim. Tudo ao meu redor desmoronava, minha vida financeira estava um caos, estava devendo pra caramba, era uma coisa muito ruim, difícil. E aí eu via aqueles negócios de ganhar dinheiro na internet, tentava, nunca funcionava. Como eu disse, parecia que só dava certo para os outros. Para mim, nada disso, nada. E eu cheguei numa conclusão de que a minha vida era muito complicada. Para dar certo uma coisa era muito mais difícil do que para a vida de outras pessoas. Eu cheguei numa conclusão que era realmente, cara, era 2 pesos e 2 medidas diferentes. Até o dia que eu parei de beber. E a minha vida mudou assim, ó. Foi muito rápido. Pode parecer loucura isso daqui. Mas me escuta, cara. Talvez tu ache que eu sou um maluco, talvez tu ache que, pô, esse cara tá contando besteira, cara. Mas me escuta, velho. Porque às vezes vai ser um dos melhores vídeos que tu vai ver na tua vida. Vai te libertar de uma coisa que tu não fazia sentido. E não tem nada a ver com bebida. Não tem nada a ver. Pode ter certeza, me escuta que tu vai entender. Cara, vamos lá, presta atenção. Eu sou filho de uma mãe faxineira e de um pai açougueiro. Eu passei muito tempo da minha vida aqui, ó, eu era barbeiro, ó. Muita gente não acredita nisso, cara, porque hoje me vê na internet, né, com muitas coisas, condição e tudo. Ó, eu fui barbeiro durante muito tempo da minha vida. Esse aqui sou eu cortando cabelo lá na garagem de casa. Eu morava na comunidade do Santo Antônio, né, e aqui eu cortava cabelo. Sábado era o dia que eu mais cortava cabelo. Eu sempre fui esse cara. Eu era esse cara. Eu era o barbeiro ali da comunidade. E aí, eu lembro que, pô, eu já estava namorando com a Natália, que hoje é minha esposa, tá lá com meu filho ali em cima. Eu falei, meu Deus do céu, cara, eu queria dar um presente para Deus. Eu queria dar um presente para Deus. Era essa era a minha vontade. Talvez o que tenha mudado a minha vida foi o objetivo que eu trouxe. Eu tô sendo bem sincero. Então vamos lá. Eu nunca fui um cara de beber até me embriagar. Nunca, nunca. Sempre fui um cara assim, bebi de boa, bebi um drink ali, saía com a Natália, a gente bebia alguma coisa, final de semana, ou então era um vinho que a gente bebia, mas não era algo que impactava muito na minha vida, sabe? Tipo, não era tipo assim, eu não gastava muito dinheiro com aquilo, eu também não era um cara, pra mim não fazia tanta questão, sabe? Eu sempre fui um cara bem controlado mediante a isso. E eu acredito que porque minha mãe cristã, pô, eu fui criado com a minha mãe, né? Minha mãe separada do meu pai desde quando eu tinha 5 anos de idade. Minha mãe faxineira, lutou muito, batalhou muito, uma cristã fervorosa e me ensinou muito sobre isso. Ela me falava, ó, tenha o discernimento, leia, leia. Eu sempre perguntava, mãe, é pecado beber? E minha mãe nunca foi aquela pessoa que mentiu. Porque às vezes a gente, isso acontece, a pessoa mente para o filho para que ele evite. Minha mãe sempre falou, ó, a mãe não bebe, mas beber não é pecado. Porque se a gente lê realmente com o que Deus nos dá de discernimento, a gente vê que não é. De fato, a bebida não é o pecado. O pecado é se embriagar. Só que é tão perigoso, filho, que se você for por esse caminho, é muito arriscado. Então é melhor que a maioria das pessoas achem que é pecado para que elas não entrem. Porque se entrar é perigoso. Então, filho, não é pecado. Mas, por favor, entenda isso. Então a minha mãe, ela sempre foi assim, ela sempre explicou com a verdade absoluta dentro de casa. E era isso, a bebida pra mim era isso, né? Eu e a Natália bebia de vez em quando, etc. E nunca foi um problema a bebida. Mas aí quando eu me caso com ela, quando eu me casei com a Natália, minha esposa, eu simplesmente quis dar um presente pra Deus. Foi um presente que eu quis dar, exatamente isso. Que loucura, né? Eu quis fazer assim, eu queria dar um presente pra Deus, cara. Eu queria dar um sacrifício pra Ele. Eu via que muita gente fazia isso na Bíblia, né? Pô, jejum, oração e tal. Eu quis dar um presente. Eu falei, Senhor, até o dia da minha morte eu não vou colocar um pingo de álcool na boca. Quando eu falei isso pra Natália, ela falou, você vai aguentar fazer essa promessa? Eu falei, vou. Ela falou assim, eu vou fazer junto com você então. Desde lá até minha esposa nunca mais bebeu. E aí, eu fiz essa promessa, até hoje minha esposa também tem isso. Eu nunca mais coloquei um pingo de álcool na minha boca. Sabe o que aconteceu? Bateu uma semana depois, as coisas começaram a dar certo na minha vida de um jeito diferente de antes. Então eu sempre disse que na minha vida as coisas eram no tranco, era muito difícil de dar certo. E aí foi a primeira vez que eu começando um projeto, eu comecei um negócio na internet e aquele negócio fluiu. Eu tive meu primeiro cliente, segundo, terceiro, e eu comecei a falar, meu Deus, o que está acontecendo? A primeira caso eu não entendi, eu não sabia por que era. E eu continuei, até que começou a dar muito certo, muito certo. Eu lembro que eu já tinha tentado até ter um canal no YouTube e não funcionou. Até que aquele dia eu crio Hora de Negócio. Aí eu levo a minha esposa, eu tava ganhando uma grana na internet, mas não era tanto, não era tipo assim, fiquei rico. Não, 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 não. Era tipo R$ 2.000, R$ 3.000. Mas as coisas começaram a dar certo. E ainda eu era barbeiro, porque eu tava lá cortando cabelo enquanto eu estava, né, ganhando uma grana na internet com algum serviço. Eu pego uma folga de 3 ou 4 dias, a gente vai para Gramado, a gente vai para nossa lua de mel. E lá eu posto um vídeo no Hora de Negócio, um vídeo ensinando as pessoas a como crescer no Instagram,
O vídeo do nada. Cara, eu já tinha feito, sem brincadeira, eu já tinha feito uns 30, 40 vídeos. Nenhum tinha dado bom. Esse vídeo, eu posto ele, pego a Natália, a gente sai e vai pra Gramado. Meu celular começa a pipocar. 80 visualizações em papo de tipo assim, 1 hora. Era muita coisa, muita coisa. E aí eu falo, meu Deus, cara, que loucura, mano. Aí eu volto pro hotel, eu vou dormir. Quando eu acordo, sabe quando a gente tá com as notificações assim, ó, desse jeito aqui, ó? Né? Olha que coisa boa, hoje é assim, né? Mas olha que coisa boa isso aqui, ó. Ó, hoje é assim, ó. Olha que coisa boa. Sabe quando você tá com as notificações assim, ó, mais 100? Hoje é venda, ó, mais de 100 venda hoje. Mas era tipo assim, mais de 100 do YouTube. Quando eu cliquei, eu tava com uns 18 mil views em um dia, num vídeo. O meu canal começou a dar bom. As coisas começaram a se virar para dar bom na minha vida. E eu falei, Senhor, que isso? Eu coloquei meu joelho no chão, comecei a orar. Falei, meu Deus do céu, Senhor, se for da tua vontade, permita que eu viva isso. E começou a dar bom os projetos. Eu não estou te falando que a minha vida começou a ficar perfeita de uma hora para outra, não. Mas as coisas começaram a andar. Eu comecei a ter previsão. Caraca, mano. E aí eu começo a ganhar mais dinheiro na internet, meu negócio vai se consolidando, até que o dia que eu saio da barbearia, né? Demorou para mim sair da barbearia, mas eu saio, eu começo a trabalhar só com a internet, aí lá. Comecei a ganhar 10 mil, 15 mil, eu me mudo com a Natália, vou para Alphaville, aí de lá a gente começa a ganhar 40 mil, 50 mil. E eu lembro que em 2022 a gente encerra ali fazendo por volta de 280 mil reais por mês. Já em 2022. 23 a gente faz nosso primeiro lançamento que bate 3 milhões de reais. Né? Depois a gente, em 2023 ainda, bate 6 milhões. E aí as coisas vão crescendo. E só em 2023 que eu reparei que tudo isso aconteceu justamente depois que eu fiz aquela promessa para Deus. Só que Deus sabia que no meu coração eu ia cumprir. E número 2, eu não estava fazendo para ganhar algo. Eu estava fazendo como um presente para Ele. Então o que eu imagino? Por que minha vida mudou quando eu parei de beber? Eu acredito que não tem nada a ver com álcool. Tem a ver com um presente. Tem a ver com a coisa que Deus gostou. Eu acho que eu agradei a Deus de alguma forma. Então eu tô gravando esse vídeo para você, por quê? Porque, cara, a gente serve um Deus de sacrifício, sabia? Pode parar, para e pensa. Caim e Abel. Por que Caim tinha tanta inveja de Abel? Que Abel dava os melhores, sabe, as melhores coisas para Deus. Os sacrifícios. Você pega Abraão. Por que ele foi conhecido como amigo de Deus? Por conta do sacrifício lá no monte, até o seu próprio filho ia rodar nessa, mas aí o anjo parou a mão. Os sacrifícios, o tamanho do sacrifício revela o tamanho do propósito. Nossa, que arrepiou, então eu falei isso aqui do nada. E às vezes o sacrifício seria você fazer só por conta própria, porque você quis dar um presente para Deus. E eu acredito que ele viu o meu coração, estava muito limpo, tipo, nesse quesito de, cara, eu quero dar um presente. É um presente que eu quero dar, sabe? E ele gostou. Por isso que eu tô gravando esse vídeo, porque às vezes, cara, faz uma promessa com Deus, entrega um sacrifício. E não tenta barganhar, só entrega por entregar. Se nada na tua vida mudar, ainda assim continua. E Deus, ele entendeu isso no meu coração. Porque eu não estava fazendo isso para ganhar nada. Eu estava fazendo isso porque estava na minha vontade de fazer isso. E ele mudou tudo. Bom, espero que você tenha entendido, cara. Esse vídeo tenha feito sentido para você e te ajudado de alguma forma. Porque eu não sei se fez sentido, mas eu quis compartilhar com vocês para que vocês pudessem saber que minha vida mudou e também mudou justamente logo depois que eu fiz uma promessa muito forte com Deus. Então é isso. Vai lá, vai lá. Deus abençoe sua vida. Eu quero te dar um presente, tá? Primeiro de tudo, você vai deixar o seu like, se inscrever, habilitar o sininho e hypar o vídeo. Então, primeiro, deixa o like. Segundo, se inscreve, habilita o sininho e hypa o vídeo. E eu vou te dar um presente que é 3 dias comigo, ao vivo, de graça, na Brecha no Sistema. Um evento que eu vou fazer no dia 9, 10 e 11 de fevereiro agora. Ok? Vai lá, se inscreve, vai estar no primeiro link da descrição, do comentário fixado. Deus abençoe sua vida e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. E foi assim que minha vida mudou logo depois de parar de beber. Loucura, né? Até a próxima.